por disciplina, tá certo? Então, por disciplina, a gente vai apresentar os professores, tá? Então, aqui a gestão, começando aqui com a gestão da escola. Então, meu nome é Talvânio, eu sou o diretor da escola, tá? Aqui eu tenho o professor Roberto, que é coordenador pedagógico, professor Edinaldo, também coordenador pedagógico, e professor Raulino. Então, nós aqui fazemos parte do núcleo gestor da escola. Então, nós é que estamos à frente da escola. Então, assim, sempre, qualquer dúvida que os pais tiverem sobre toda a parte pedagógica, nós estamos aqui à frente nesse momento. Professores, então a gente vai começar apresentando por disciplina. Por favor, quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, porque está dando eco, está atrapalhando. Bom, então, nós temos aqui a professora Cecília, que é a professora de Química, do primeiro A, primeiro B, primeiro D, segundo A, segundo B, segundo Perdão, eu não entendi o nome dela. Pode repetir, por favor? Professora Cecília. Professora Cecília é a professora de Química do primeiro A. Eu vou só falar sobre as turmas de primeiro, que é o que nós estamos agora. Do primeiro A, do primeiro B, do primeiro D, do primeiro e do primeiro E também. Tem a professora Lucineide Campos, que é a professora de Química do primeiro C. E a professora, no caso a professora Adelaide, é mais dos terceiros anos. Filosofia. Filosofia, eu tenho aqui o professor Tiago, das turmas do primeiro A, do primeiro B e do primeiro C. Professor Maurício, que é dos segundos anos. Professor Antônio Carlos, que é professor do primeiro B e do primeiro E de Filosofia. Artes. Eu tenho artes, eu tenho deixa eu só ver aqui quem está com o microfone ligado, só para me desligar um pouco, tá certo? E como está atrapalhando um pouco aqui... Eu já ia falar isso, que pode desligar o microfone da pessoa. Ok, continuando aqui a apresentação, tá certo? Então, como eu ia falar, de artes eu tenho a professora Beth, do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C e do primeiro D. Então, essa é de artes. Então, eu vou apresentar agora só a do primeiro ano. Física. Professor de Física eu tenho o professor Jonathan, do primeiro A, do B, do C e do D, certo? O professor Paulo, do terceiro ano. Vou apresentar só nos terceiros anos. Espanhol. Professor de espanhol eu tenho a professora Lara, do primeiro A, do primeiro B, do primeiro C e do primeiro D, tá certo? E o professor Emanuel, do primeiro E. Inglês. A professora Beth também é professora de inglês do primeiro A, B, C e D. Educação física, para todas as turmas da escola, tem o professor Braga. Ele é professor de todas as turmas de educação física. História, do primeiro, eu tenho o professor Arthur, no primeiro A, B, C, D, e o professor Emilson, do primeiro E. Esses são os professores de história da nossa escola. Matemática. Eu tenho do primeiro A, eu tenho a professora Nayara, do primeiro A, B, C e D, e primeiro E. E eu tenho também outros dois professores, no caso aí, a professora Vanessa, o Evandro e o Paulo, mas são das séries do segundo e terceiros anos. Biologia, eu tenho a professora Silvana, no primeiro B, no primeiro C e no primeiro D. E a professora Lidiane, no primeiro A. E o professor Batista, no primeiro E. Tá certo? E o Batista também, ele é professor de eletivo de violão.
tá certo? Sociologia. Eu tenho no primeiro A, eu tenho o professor Araújo, que é professor de Sociologia do primeiro A, B, C e D. E o professor Antônio Carlos no primeiro E. Formação para a cidadania. Ou seja, aqui é os diretores de turma, que vai acompanhar as turmas de cada um de vocês. Então, aqui, eu tenho a professora... desculpe aqui. A professora Cecília, que é do primeiro B, a professora Lucineide Campos, que é do primeiro C, se eu não estiver enganado. Os outros são das outras turmas, que eu não vou apresentar agora. Do primeiro D, eu tenho a professora Silvéria, e do primeiro A, eu tenho a professora Lidiane. Então, essas aqui são professoras de formação para a cidadania e também são as professoras, também diretoras de turma, elas que vão estar mais à frente da turma de vocês, coordenando as turmas de vocês. NTTPS, eu vou ter, no primeiro B, eu tenho o professor Manuel, no primeiro A e no primeiro B, o professor Manuel. No primeiro C e no primeiro D, eu tenho a professora Iáscara. E aqui eu tenho, de ambientes, eu tenho a professora Ildamara, que é do AEE, ela acompanha aqueles alunos incluídos, né, que são especiais. A professora Denise, que é intérprete de Libras, e eu tenho o professor G, do Laboratório de Informática. De português, aqui eu tenho nos primeiros anos. No primeiro D, eu tenho a professora Silvéria, no primeiro D. Eu tenho a professora Shirley, no primeiro E. A professora Iáscara, no primeiro A. Redação. Eu tenho a professora Lucineide Rabelo, no primeiro B, C e D. A professora Shirley, no primeiro E. E a professora Iáscara, no primeiro A. Geografia. No primeiro A eu tenho o professor Araújo, primeiro A, B e C. E o professor Aurísio no primeiro ano D. E o professor Antônio Carlos no primeiro ano E. Esses são os professores de geografia. Então, esses são os nossos professores. Tá certo? A gente está apresentando para os primeiros anos todos os nossos professores. Obviamente que na apresentação também tem aí os professores dos segundos e dos terceiros, já que a gente fez a apresentação para que a gente pudesse apresentar por disciplina em todas as séries. Tá? Então, essa é a nossa equipe de professores. A maioria dos nossos professores estão qualificados, são especialistas. Eu tenho professores especialistas, eu tenho um professor com mestrado e eu tenho um professor com doutorado. Então, o nosso quadro de professores, eles são bem qualificados, né? Todos eles são formados na área do conhecimento, tá? Então, assim, eles estão extremamente preparados para melhor desempenhar a função aí de atendê-los nesse ano de 2021. Então, o quadro de qualificação dos nossos professores, ele é bem, vamos dizer assim, elevado. Tá certo? Eu agora gostaria de passar a palavra para o professor Edinaldo, que ele vai falar um pouco, né, explicar para vocês a função do professor diretor de turma, quem são os professores de turma, né, que eu já falei aqui também, mas qual é a função específica desse professor de turma e a importância que o diretor de turma tem nesse acompanhamento, né, de vocês ao longo do ano. O diretor de turma tem nos ajudado bastante, ele é fundamental também para o sucesso de vocês aqui na nossa escola. Então, eu passo a palavra aí para o professor Edinaldo. Boa tarde. Eu vou passar aqui para vocês uma apresentaçãozinha aqui que eu coloquei. O projeto diretor de turma. Tá? É o projeto professor diretor de turma. Então, o diretor de turma, né, é um professor da turma, ele leciona uma disciplina na turma, além da disciplina
da base comum, ele leciona uma outra disciplina que nós chamamos de formação para a cidadania. Tá certo? Então, o governo do estado do Ceará implantou esse projeto, já está com praticamente uns 10 anos que vem sendo executado na rede, né? E aqui nós temos um dizer, né, que retrata mais ou menos a função do diretor de turma, né? Que às vezes a gente só precisa ter alguém disposto a nos ouvir, sem retrucar ou censurar, sem questionar ou demonstrar impaciência. Apenas oferecer seu ombro e sua amabilidade no momento em que o nosso coração anseia por um colo em forma de atenção. Tá? Então, o projeto Diretor de Turma, né, ele visa a construção de uma escola que busque, né, uma educação, a razão e a emoção, onde os estudantes são vistos como seres humanos que pretendem rir, chorar e se frustram. Né? Tem como base 4 pilares da educação, né? Aprender a conhecer, tá? Combina uma visão geral suficientemente vasta com a possibilidade de trabalhar em profundidade um pequeno número de matérias. Aprender a fazer, né? A fim de que eles, aprendendo a fazer, né, adquirem não somente uma qualificação profissional, mas de uma maneira mais ampla, competência que torne a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. A aprender a viver junto, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. E aprender a ser, né, para melhor desenvolver suas personalidades e estar à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Tá? Então, é isso que essa disciplina, Formação para a Cidadania, vai procurar desenvolver em vocês ao longo deste ano. Tá? Então, o diretor de turma, ele atua no sentido de garantir a permanência do aluno na escola, a diminuição da infrequência e a melhoria das aprendizagens. Então, o diretor de turma é essa pessoa que teve o primeiro contato com vocês, né? Eles criaram os grupos de WhatsApp, né, da qual vocês foram inseridos. Tá? É essa pessoa que vai estar acompanhando o rendimento de vocês ao longo do ano, da turma. Tá? Ele vai construir parcerias com os estudantes, com vocês, ele que vai estar entrando em contato com vocês, com os pais, com os responsáveis, né, para saber o que é que está acontecendo, tá? Quais são as dificuldades, por que é que não está sendo feito determinadas atividades, por que é que o aluno está distante, não está participando das aulas. Tá? Então, é o diretor de turma, né, juntamente com o núcleo gestor da escola, tá, que vai estar nessa busca da melhor aprendizagem de vocês. Ele vai estar mediando o relacionamento entre o aluno de sua turma e os demais professores. Tá? Aquela relação professor-aluno, né? Às vezes pode ser que o aluno faça um questionamento e o professor, devido ao grande afazeres, vocês viram que tem várias turmas, né? O professor não respondeu, tá? No tempo hábil, algo desse tipo, né? Você pode estar relatando ao professor diretor de turma, né? Para que ele faça essa relação com os demais professores, tá? Para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, né? Às vezes revisão de conteúdos, não entendi determinada coisa, tá? Então, você pode também estar se dirigindo ao diretor de turma, né? Para que ele faça medir esse relacionamento entre a turma e os demais professores, né? O diretor de turma, ele também disponibiliza-se a atender os alunos, os pais, os responsáveis, professores e o núcleo gestor. É aquela pessoa da qual a gente, como núcleo gestor da escola, né, estamos entrando em maior contato para saber como é que anda o andamento da turma, né? E ele é quem entra em contato com vocês, alunos, e também com os pais dos alunos. Tá?
O diretor de turma também promove um ambiente facilitador do desenvolvimento pessoal, cognitivo e social dos alunos. Tá? Ele facilita toda essa inter-relação, convívio entre vocês no grupo também. Tá? Então, ele passa a ser aquele pai, aquela mãe, né, de vocês nessa convivência. Como eu falei, ele leciona a disciplina de formação cidadã, tá? Acompanha o estudo orientado de vocês, como eu também já tinha falado antes, né? E realiza suas funções levando em consideração o caráter pedagógico, da convivência e do exemplo, né? Bom, o diretor de turma ele trabalha em cima de umas competências que nós chamamos de competências socioemocionais, né? Que é um conjunto de habilidades que cada pessoa tem para lidar com as próprias emoções, se relacionar com os outros e gerenciar objetivos de vida. As competências socioemocionais têm um impacto positivo na aprendizagem, no desenvolvimento integral, na promoção da equidade e na mudança cultural, né? Então, as competências, né, ela deve estar não só as cognitivas, e a base do conhecimento, das disciplinas básicas que você já viram, né, e vão aprofundar os conhecimentos, como também nas bases socioemocionais. Tá? Essas competências e habilidades, elas estão colocadas em 5 grupos grandes, que nós chamamos de macrocompetências, que é autogestão, engajamento com o outro, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo. Em cada macrocompetência dessas... Opa, senhor, um minutinho. O senhor está mostrando ainda a tela do computador? Estou. Não está mostrando aqui. Não está mostrando para mim faz um bom tempo. Fala. Eu estou mostrando aqui, ó. Vocês fixaram? Tiraram um fixado dele? Pra ele poder mostrar a tela? Eu tinha Mano, fixado. eu olhei se tava no fixado e não tá. Eu tinha fixado, só que aí alguém falou e aí apareceu a tela Saiu. dele. A Edinaldo aqui tá parecendo normal, viu? Uhum. Tá certo. É porque às vezes quando a gente Pronto. né, você Apareceu, pode apareceu. configurar para ficar aparecendo sempre daquele que fala, né? Um minutinho. Eu falando. Pessoa que não tá vendo, provavelmente é porque você tá vendo o professor e tá fixado na tela dele. Se você clicar num negocinho, tipo um grampo, aí você aperta nele e aí aparece a tela da imagem que ele tá mostrando. Pronto, aquele fixador de quadro, Deixa eu ver aqui. de louça de informação. Ah, pronto. Valeu aí, Felipe. GG Isa. Deu Não é certo LOL, aí? não? Deu certo. Beleza. Certo, também tô vendo na tela. Então, essas competências, né? Essas 5 macros competências, como eu falar, deixa eu repetir aqui, que nós chamamos de autogestão, engajamento com o outro, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo, né? Elas vão ser trabalhadas ao longo dos 3 anos de vocês, né? Do primeiro, segundo e do terceiro ano. Vocês não vão ver todas de uma vez, né? Vão vendo por partes, né? E na autogestão está a determinação, né? Trabalha que o aluno seja determinado a cumprir as tarefas, a desenvolver seus projetos, né? Ele tem uma organização, aquele aluno organizado, né? Que programa tempo para isso, tempo para aquilo, tá certo? Ele esteja focado, né? Ele Porque seja a maioria deles persistente. trabalha, né? Então, quando você foca em determinada, eu quero concluir. Então, apesar de todas as adversidades do caminho, você não desiste, né? Então, você tendo foco, aí vem a persistência, né? Então, aquelas pessoas que são persistentes, eles conseguem superar os obstáculos e seguir adiante, né? E a questão da responsabilidade, né? Principalmente agora nesse período que nós estamos no ensino remoto. Então, tem que ser responsável com relação às atividades que vão ser propostas e tudo mais, os conteúdos para serem trabalhados, estudados. Alô? Pois não.
Então, engajamento com o outro, né? É iniciativa social, tá? Você se socializar com os demais colegas, a assertividade e o entusiasmo, né? Então, isso também ajuda no caminhar na aprendizagem dos alunos, tá? Então, tem pessoas que são mais dinâmicas, adquirem facilidade com maior, amizades com maior facilidade, já tem outros que são mais retraídos, mais tímidos, tem uma dificuldade maior, tá? Então, isso vai ser trabalhado, né, para que essas habilidades venham ajudar na aprendizagem dos alunos, né? A empatia, respeito, confiança, tá? Então, também vão ser trabalhadas, né? Questão da amabilidade, tolerância ao estresse, né? Principalmente o ano passado, quando foi uma novidade, foi algo que foi colocado, essa questão devido à pandemia, esse isolamento, tá? Então, a tolerância ao estresse, a tolerância... Falando nisso... A tolerância... Falando nisso, o senhor tem previsão para voltar às aulas presenciais ou... O Giovanni vai falar, vai na frente. Ah, desculpa, então. Deixa ele apresentar, depois eu vou falar alguma coisa sobre isso, dar um complementar. Uhum. Ok? Felipe, né, teu nome? Você tirou a foto? Ah, não tá aparecendo mais aqui. Sim, sim. Não, você provavelmente fixou de novo alguém. Mas tá aparecendo aqui ainda, cara. É verdade, fixei de novo. Maluco, fixa do nada, cara. Tolerância ao estresse, a tolerância à frustração, a autoconfiança, né, de que você é capaz de alcançar os objetivos que você traçou. Curiosidade, a abertura ao novo, é a curiosidade para aprender, já que vocês estão entrando no novo ciclo, ingressando no novo ciclo de estudo, né, vocês vão ver que o ritmo das aulas, a quantidade de aulas durante o dia, tá, é diferente, né, do que já vinha acontecendo no ensino fundamental. Então, vocês estão ingressando no ensino médio, né? Imaginação criativa, aqueles alunos que procuram superar, buscar novos caminhos para aprender. E o interesse artístico, né, também faz com que o aluno tenha uma maior aprendizagem. Então, essas habilidades socioemocionais, elas vão serem trabalhadas ao longo dos 3 anos de vocês aqui conosco. Tá? Então, no primeiro ano, o foco é o indivíduo, né? Ou seja, essas habilidades vai focar na pessoa. Trabalhar com o jovem o autoconhecimento. Né? Então, quem é você, o que é que você deseja, né? Um projeto de vida seu, o que é que você pretende ser no futuro, tá? No segundo ano, o foco é a comunidade, trabalhar seu relacionamento com a sua comunidade, né? Que nessa comunidade vai estar incluído aí a escola, a cidade, o país, o mundo do qual você faz parte. E no terceiro ano, o foco é o mundo do trabalho, né? Então, neste ano você vai fazer conexões com o mundo do trabalho, levando em conta o momento específico, desde o ano final do ensino médio, né? Já que você está terminando esse ciclo e vai ingressar num outro ciclo, né? Que são as universidades, que é uma formação superior, né? E aí o ciclo não para, e terminou a universidade, aí vem outro ciclo, que é uma especialização, um mestrado, um pós-grado, esses ciclos não param de conhecimento, tá? Bom, os diretores de turma, como o Tovani falou anteriormente, né? Então, em cada grupo de vocês está inserido esses professores, tá? Então, esse professor é o diretor de turma. Quem é do primeiro A é a professora Elidiana. Quem é do primeiro B é a professora Cecília. Então, os pais que deixaram o telefone de contato lá na secretaria, tá certo? Os alunos que deixaram o telefone de contato, né? Porque alguns estão recebendo o chip, tá? Então, na hora que cadastra o chip, pode entrar em contato com o professor para incluir aquele número no grupo da turma, tá?
para ter acesso a todas as informações, questões de aula, link para as aulas virtuais, tá certo? Então, tudo é disponibilizado nesses grupos de WhatsApp, né? O material de aula, tá certo? Além do grupo de WhatsApp, vocês vão estar sendo inseridos no Google Classroom, que é uma outra estrutura, né? E também a escola vai disponibilizar o material lá impresso. O primeiro B é a Cecília, o primeiro C é a professora Lucineide Campos, e o primeiro D é a professora Silvera. Quem é do primeiro E, que funciona à noite, aos turnos da noite, a princípio ele não terá professor, diretor de turma, tá? Mas vai ter professores que vão estar acompanhando vocês, no caso, que nós chamamos de professor coordenador de área, tá? Que são os PCAs, né? E cada área de conhecimento vai ter um professor responsável, e esses professores vão estar acompanhando essas turmas mais de perto, ok? O senhor Então, agora tirou a pedra? tirei. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar um pouco sobre o professor diretor de turma e as funções dele, né? E depois, terminar as apresentações, a gente pode estar à disposição para esclarecer alguma dúvida a mais. Bem, pessoal, continuando, porque como nós temos um horário específico, né, agora a gente vai tirar as principais dúvidas. Como é que se dará, né, esse processo? Como é que nós vamos estudar esse ano? Né? Eu acho que é uma das perguntas que muitos já estavam até indagando aí. Como é que se dará o processo? Então, assim, primeiro eu vou falar sobre as ferramentas que serão utilizadas para a gente trabalhar ao longo do ano. Depois, o professor Raulino ele vai falar de como é que se dará o processo, né? Como é que se dará o ensino, né? Como é que se dará o formato das nossas aulas aqui na escola. Formato, avaliação, tá certo? Então, tudo isso, aí o professor Raulino, que é outro coordenador pedagógico, ele também irá falar. Primeira coisa, com relação ao formato, tá? Então, assim, quais as ferramentas que nós iremos utilizar aqui para a gente trabalhar ao longo do ano? Virtualmente, nós vamos trabalhar primeiro com o Google Sala de Aula, o Google Classroom, o Google Meet, que é esse que nós estamos utilizando agora, né, através de aulas remotas, né, que depois o professor Raulino vai explicar como é que se dará esse processo. O Google Forms, esse aí através, a gente vai fazer questionários, trabalhos, a gente pode usar também essa ferramenta que é o Google Forms. O WhatsApp vai ser uma ferramenta que às vezes tem alunos que não têm um acesso nessas outras ferramentas. Aí o WhatsApp ela vai ser bastante utilizada e mais o material impresso para aqueles que não têm acesso pelo celular, não têm acesso à internet. E aí ele vem na escola pegar o material impresso. Esse Google Sala de Aula aqui, a CRED ela vai criar, a Seduca vai criar a sala de aula de cada, e vai inserir vocês em cada sala de aula. Primeiro A, vai ter uma sala lá só do primeiro A. Então, os trabalhos, tudo vai ser utilizado, vai ser postado no grupo do primeiro A, do primeiro B. Então, assim, todas as turmas vão ser criadas como se fosse uma sala de aula normal, uma sala de aula virtual. E lá vai ser postado os trabalhos, as aulas também que o professor ministrar no Google, sala de aula, no Google Meet, através dos slides, vai ser colocado lá também, devolvido por vocês também, certo? Tudo através dessas ferramentas, né, que vai ser utilizado. Além dessa ferramenta virtual, a gente vai ter o material impresso para quem não tiver condição. Tá certo? Então, essas são as ferramentas que nós iremos utilizar. Agora, como é que se dará o formato? Aí eu passo aí o Raulino
para ele falar direitinho como é que se dará o formato, como é que nós vamos trabalhar efetivamente ao longo desse ano. Certo? Paulino? Olá, boa tarde. Nosso trabalho, ele vai, a gente chama de ciclo. A princípio, esse se dá para a parte remota. E dependendo de como a gente... Paulino, só uma coisa. Tu fez algum slide? Não, né? Porque senão eu boto o que estava aí. E tem falando um pouco. Não, filho. Sim, aí tu só está falando. A questão do... A princípio, a gente está falando enquanto a gente estiver no remoto. E aí, no decorrer das aulas, como a gente estiver, a gente vai avaliando e possivelmente a gente voltando para o híbrido tem algumas mudanças. Mas, a princípio, funciona assim. Nós temos um prazo de 2 semanas, um ciclo, no caso. Na primeira semana, como o Tobani colocou aí, nós temos aula pelo Meet, os professores, eles colocam os links lá nos grupos de vocês, como a gente está fazendo agora, né? E também é disponibilizado na escola um material impresso, principalmente para o pessoal que não tem acesso à internet. Eu acho que não é o caso de vocês, mas aí, de repente, vocês conhecerem algum colega de vocês que tem esse problema, vocês podem avisá-lo, né? Que o material que as questões, no caso, que forem trabalhadas na semana, elas também vão estar disponíveis na escola. Então, nessa primeira semana, o professor vai dar aula pelo Meet e disponibilizar a lista de exercícios. Na segunda semana, são as devolutivas. Vocês têm até a segunda semana para fazer esses exercícios, no caso, pela plataforma do Google Sala de Aula ou pelo material impresso, né, conforme a possibilidade de vocês. E a presença de vocês e as notas, elas se dão a partir dessas devolutivas, certo? Nós vamos fazer um horário, esse horário vai ser disponibilizado nos grupos de vocês, para que vocês saibam qual o horário que vai ser as aulas. No caso, cada disciplina terá 40 minutos de aula pelo Meet, no caso vai ser uma semana e outra não. Nessa primeira semana, como a gente já colocou, né? Vocês vão ter a aula e as questões. Na segunda semana, vocês vão ter o tempo para responder e devolver. Aí, isso acontece de 2 em 2 semanas, né? Uma aula pelo Meet, as devolutivas, e na semana seguinte, começa novamente o... Deixa eu só ver se eu entendi. A gente, então, vai ter uma semana para receber as atividades, e na outra semana a gente vai ter só para responder. E tirar dúvida com o professor, alguma dúvida que você tenha, você entra em contato, você vai interagir na semana seguinte, é de interação para tirar dúvidas e responder as questões, né? Tá, devolutivo. Entendi, muito obrigado. E aí, como eu estava falando, a gente vai ter um horário para vocês saber lá quais os dias e horários que vai ser as disciplinas que vocês terão aula, né? E vocês também vão ter, no caso, como vocês estão no tempo integral, tem disciplinas que a gente chama de eletivas, que essas disciplinas, vocês vão escolher. A princípio, a gente ainda vai ver como é que a gente vai fazer esse processo de matrícula nessas disciplinas. Vocês têm umas que são disciplinas que vocês terão que fazer e outras que vocês irão escolher. E essas, o horário delas normalmente é à tarde. A gente tem pela manhã as aulas pelo Meet das disciplinas obrigatórias, tipo geografia, sociologia, matemática e tal, e as outras que são da parte diversificada do currículo, elas acontecem no turno da tarde. Mas a gente ainda está preparando esse horário direitinho para poder disponibilizar para vocês, tá? Só uma pergunta. Em questão das aulas integral, de modo integral, elas vão funcionar como? Que eu não entendi muito bem. No caso, vocês são do tempo integral, né? A princípio, se a gente não tivesse a pandemia, sim. Vocês entrariam 7, sairiam 4h30. É o dia todo, com almoço na escola e tudo. Então, vocês têm disciplinas que são da base comum, as que você já tem o hábito de estudar, né?
História, geografia, matemática, sociologia, filosofia, inglês, tal como a gente já apresentou. E tem outras disciplinas que vocês irão escolher, que elas são da parte diversificada. Mas aí a gente vai ter 2 dias na próxima semana, que na próxima semana ficou definido que os professores vão apresentar as eletivas ou é nessa? É nessa, né? Terça e quarta? Talvani? Amanhã e depois amanhã, então. Nessa semana. Terça e quarta, né? Então amanhã Nessa Amanhã semana, e viu? depois os professores irão apresentar para vocês essas eletivas. O que é que elas vão abordar? O que a cada uma aborda para vocês terem a ideia de quais vocês, assim, têm mais familiaridade para poder se inscrever nessas disciplinas, né? Entendi, muito obrigado. Por nada. Aí... Raulino, Oi. lembra que essa semana também começa as aulas, aquele ciclo de aulas. Tem que lembrar eles, que amanhã pela manhã, né? A área das linguagens, né? Amanhã pela manhã, os professores de linguagem irão ter com vocês um momento com a área, né? Para socializar os professores, ter uma aproximação com vocês, a princípio, nessa semana. Na quarta-feira vai ser os professores da Ciências Humanas, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Aí na sexta-feira o pessoal de Ciência da Natureza, Matemática, Química, Física e Biologia, na sexta-feira, isso no horário da manhã. Mas a gente vai estar colocando o horário para vocês nos grupos, tá? Então, é assim que se dá o processo de avaliação, enquanto a gente estiver no horário, no tempo acontecendo de forma remota. E aí, a gente vai passando as informações para vocês, caso haja alguma modificação, tá? Ok. Ok, Raulino? Ok. Pronto. Continuando aqui, nossa apresentação, uma outra coisa que foi, né, sempre está sendo questionado com relação à entrega dos livros, as datas aí, elas não estão, seria para a próxima semana. Então, assim, essa semana, como os professores vão só apresentar as suas respectivas disciplinas, dizer que conteúdo vai ser estudado, a entrega dos livros vão ser para a próxima semana. Então, vou organizar essa semana. Então, a partir do dia, quando for no dia 15/2, nós vamos entregar os livros de vocês dos primeiros anos. Então, a gente vai fazer um horário para que a gente não gere aglomeração, que possa vir pegar esses livros aqui na escola. Certo? Então, dia 15 será a entrega dos livros dos primeiros anos. Tá? Então, dia 15, segunda-feira da próxima semana, a gente vai começar a entrega dos livros. Tá certo? Uma pergunta. Só os pais podem ir? Tipo, os responsáveis gerais? Os livros, o aluno pode vir buscar, viu? Que ele vem, aí a pessoa vai entregar, ele assina um termo lá que está recebendo aquele livro, mas o aluno recebe, viu? Não necessariamente os pais. Bom, então, assim, a última coisa é que é importante que a gente fale também como é que se dá aqui a estrutura da escola. Então, assim, a nossa escola, ela está sofrendo uma adequação, né, para o tempo integral desde o ano passado. Né? Então, assim, embora tenha a questão do decreto, do governador, que ele não permite, primeiro e segundo ano, a voltar nem de forma híbrida, certo? Somente foi autorizado aos terceiros anos voltar de forma híbrida. Então, assim, nem isso a gente está, a nossa escola voltou nem para os terceiros anos, devido à reforma. Então, qual é a reforma que a escola está passando? Primeiro, nós fizemos uma reforma na quadra poliesportiva,
né, adequando ela todinha, né, também para receber vocês, quando retornarem e puder utilizar, né, porque é um espaço também que se pode dinamizar. Então a nossa quadra está sendo toda a parte reformada, rede ao redor da quadra, pintamos toda a arquibancada, muro, vamos fazer uma quadra atrás da quadra normal, né, que os alunos podem ficar jogando enquanto estão realizando outras atividades na quadra principal. Então a gente está articulando isso. Está sendo também construído um novo refeitório, tá certo? E também o refeitório, sala de professor e os vestiários. Então, o banheiro com vestiário está sendo todo reformado e aumento também do pátio onde se farão as refeições. Porque quando voltar ao normal, como vocês vão passar o dia todo, então vocês também, a escola precisa estar adaptada para recebê-los. Então, para vocês ficarem aqui o dia todo. Então, nós estamos nesse processo também de construção, para deixar a escola cada vez melhor para atender vocês, tá certo? Então, isso é algo que nós estamos fazendo também para melhorar a qualidade também do ensino. Todas as nossas salas são climatizadas, tem ar-condicionado, tá certo? Então, assim, a gente procura atender da melhor forma possível. Uma outra coisa, pessoal, é com relação aos chips, né? O governo do Estado, o projeto do governo do Estado é que cada um de vocês, aluno de primeiro ano, receba um tablet, juntamente com o chip, para que vocês possam ter essas aulas remotas mais efetivamente. Nós ainda não temos uma data, o governo ainda não colocou a data da entrega desse tablet. Sobre em questão a isso, a gente vai poder utilizar do tablet... Mas ele já autorizou a gente entregar os chips. Então, aqui na escola... Sim. Há um chip, 20 GB de internet por mês, para que vocês possam acessar o WhatsApp, o YouTube, o Google Sala de Aula, as ferramentas que eu apresentei para vocês. Então, ele não liga, o chip ele não liga para outro telefone, então ele é só para trabalho da escola. Então, 20 GB é um pacote de internet muito grande, tá certo? Que dá para se trabalhar bastante. Então, é um pacote que dá para a gente trabalhar. Então, quem não veio buscar ainda, o chip é da Oi. Se lá na localidade vocês não pegar o da Oi, vocês têm que devolver, a gente desvincula e informa que esse chip não pegou lá. Né? Mas, assim, é o que está sendo disponibilizado. Em questão então, aos assim, tablets... No geral, pessoal, as informações... Em questão aos tablets, a gente vai usar do primeiro até o terceiro ou só o primeiro ano mesmo? Não, do primeiro até o terceiro. A ideia do governo é entregar o tablet para você, para que você tenha o percurso todo no ensino médio com, digamos assim, com uma ferramenta que possa assistir aula, tá certo? E aí, é aquela coisa, o chip da Oi, local onde não pega, então vai ter que devolver. Infelizmente, eu não tenho ainda uma alternativa. Devolve para a escola desvincula, faz uma declaração dizendo que na localidade não pega, certo? E aí, a gente informa depois para a SEDUC, ó, a Oi ganhou, mas lá na localidade X não está pegando, não está tendo cobertura da operadora que ganhou a licitação. E é isso. Então, pessoal, no mais... No mais, pessoal, a gente vai trabalhar dessa forma. Agora eu vou abrir uns 5 minutos para perguntas, porque a gente vai ter mais daqui a pouco. Está conversando com outra pessoa, o microfone dele está desligado. Então, pessoal, essas são as informações. A partir o Raulino já... Agora, todas as outras informações complementares vai ser disponibilizado nos grupos, através do diretor de turma, dúvidas, perguntas do diretor de turma, que eles vão fazer esse contato. Esse primeiro momento, nós tivemos aqui uma reunião com mais de 100 pessoas, acessando simultaneamente, né, era
para dar essas informações gerais, para dizer, o nosso ano letivo ela vai se iniciar dessa maneira. Se tiver alguma dúvida ainda dentro daquilo que foi colocado, por favor, vocês podem perguntar. E se não, então a gente vai dar uma boa tarde para vocês. Novamente, sejam bem-vindos à nossa escola e que nós possamos ter um ano 2021 muito produtivo. E que, se Deus quiser, a vacina vai chegar para todos e a gente possa, né, estar presente, né, se Deus quiser, aqui na nossa escola, retornar, nem que seja da forma híbrida, para que a gente possa ir alternando, né, entre os alunos. Né, uma primeira semana vindo 15 alunos, na outra semana mais 15, e ver o formato híbrido que, posteriormente, a gente vai estabelecer. Vai depender muito do decreto do governo do Estado e como vai, digamos assim, a pandemia vai se desenrolar. Mas até lá, nós vamos dentro desse processo, a gente espera que a gente possa caminhar junto. Acessem, não deixem de assistir as aulas online, tá certo? Porque isso é importante para a aprovação e o mais importante, para a aprendizagem de vocês. Porque não adianta passar por passar. Simplesmente, vou ser promovido no final do ano, de todo jeito. O importante é a aprendizagem. Dentro de alguns minutos, a gente vai estar começando a reunião do segundo ano. O Tavani está só concluindo a dos primeiros e já ele vem para a do segundo, tá bom? Então, assim, desde já, pessoal, boa tarde. Né? Eu queria saber os horários das aulas, certinho. O Raulino até já falou, ele está elaborando esses horários, vai passar nos grupos. E eu queria fazer uma pergunta. De você. Cada grupo vai ter lá os horários, vai passar para vocês. Viu? Ok? Como é? Então, assim, os grupos esses horários vão ser disponibilizados para vocês, tá bom? O diretor de turma vão fazer isso. Vão disponibilizar esses horários. O áudio do senhor travou muito, não deu para entender. Realmente travou muito, pensava que tinha sido minha internet. Aqui também. Ok? Então, pessoal, boa tarde. Né? Não, eu só expliquei com relação aos horários, depois os diretores de turma vão disponibilizar os horários no grupo de vocês, tá certo? Para que vocês possam ter... Em questão a uma pergunta que eu havia feito, tem previsão para quando voltar às aulas presenciais ou não? Não, nós não temos ainda uma previsão, porque depende do quê? De como se dará, como se está caminhando a pandemia e o decreto do governo do Estado. Até então, o governo do Estado, o decreto não permite o retorno híbrido nem do primeiro nem do segundo. Tá certo? Então, já devia ter voltado, Serião. Entendi. Muito obrigado. Pois é, mas nós não temos ainda. Pois é. Tá bom? Então, pessoal, boa tarde e até mais. Qualquer dúvida... O chip só pode ir buscar até que horas? Até às 5 horas. Até às 5. Pela manhã... No máximo até às 5. Okay. Então, se eu for... Então, se for hoje, se eu for agora, eu já posso ir buscar, certo? Olha, quem for pegar o chip, tem que trazer o CPF do responsável, viu? Para poder colocar aqui, e o e-mail. Então... Só o responsável pode? Certo. Só o responsável pode. Olha, só o responsável pode e também trazer, é bom que traga um e-mail também, de vocês. Oi. Meu e-mail é decorado na cabeça. O meu também. Pergunta aí. E lá, chega lá em casa na palavra. Então, pessoal, eu vou sair para vamos para uma outra reunião agora. Tá certo? Então, boa tarde para vocês. Tudo bem. Boa tarde. Tchau, boa tarde. Um beijo, um queijo e tchau. Pessoal, beijão, boas-vindas, sejam bem-vindos, viu? Bons estudos. Chegar na tua casa, Pedro? De trabalho. Eu quero um bate-gude aí com abraço suco, a todos. pai? Boa tarde a todos. Abração, beijo. E segundo